Globoplay logo depois do BBB, assista ou tenha um bom álibi. Eles não vão me pegar. Jornal da Globo. Oferecimento Crefisa. Contrate agora seu empréstimo. Agora também para assalariado de empresas privadas. Crefisa, mais do que você imagina. Boa noite. Num pronunciamento em cadeia nacional, Jair Bolsonaro foi hoje mais longe do que jamais tinha ido em qualquer assunto. Contrariando todas as evidências sanitárias e orientações do próprio Ministério da Saúde, o presidente sugeriu o relaxamento das medidas que vêm sendo tomadas para conter o perigo do novo coronavírus, que segue escalando no Brasil. A repercussão foi imediata e péssima. Lideranças do Congresso, governadores, ministros do Supremo e representantes da classe médica criticaram o discurso do presidente, que foi alvo de panelaços mais uma vez. O estado do Amazonas registra sua primeira morte, um homem de 49 anos. Agora, são 47 mortos no Brasil e os doentes de Covid-19 são mais de 2.200. São Paulo, o estado com mais casos, tem o primeiro dia de comércio e serviços não essenciais fechados. ONU alerta líderes do G20 para risco de pandemia de proporções apocalípticas. Na Itália, o número de mortos volta a subir e o governo britânico é criticado porque demorou a decretar isolamento social. Mais de 200 cientistas escreveram que a estratégia arriscaria muito mais vidas do que o necessário, porque inundaria o sistema público de saúde com pacientes graves. Bolsas reagem com força à espera de medidas econômicas nos Estados Unidos. E depois de muita pressão dos atletas, as Olimpíadas de Tóquio são adiadas para o ano que vem. Agora realmente a luta é outra, a gente tem que priorizar nossa saúde, a gente tem que se manter em casa, tem que cuidar dos mais próximos. O presidente Jair Bolsonaro deixou o país perplexo ao condenar o isolamento social. Única medida que, a esta altura, pode reduzir, em parte, os riscos que os brasileiros estão correndo diante do novo coronavírus. Nós vamos agora mostrar os principais trechos desse pronunciamento e confrontá-los com a realidade e com o que vem afirmando autoridades, inclusive do próprio governo Bolsonaro. Começando pelo trecho em que o presidente se refere à volta dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, origem da pandemia. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Importante lembrar que essa operação, que de fato foi um sucesso, tinha sido descartada pelo presidente Bolsonaro num primeiro momento. No fim de janeiro, ele chegou a dizer que não traria brasileiros da China e explicou por quê. O grande problema que nós temos pela frente. Nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá? Conversado com o Parlamento também. Adiante, no pronunciamento, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Neste ponto, convém lembrar que a importância capital de reduzir a circulação de pessoas vem sendo destacada diariamente pelo próprio Ministério da Saúde. Claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas.
O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. No pronunciamento desta noite, Bolsonaro também sugeriu que as escolas deveriam voltar a funcionar agora e que a Covid-19 é um problema quase exclusivo das pessoas idosas. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Bom, as autoridades de saúde têm lembrado as seguintes coisas. Primeiro, os idosos são de fato mais vulneráveis, mas não é verdade que a doença atinja apenas a eles. Nós vamos ver esta edição do Jornal da Globo. E também existe o fato de que os jovens e as crianças são grandes transmissores da doença. Então, isolá-los também ajuda a proteger os idosos. Vamos ver. A média de idade é 42 anos, a gente está com 50% abaixo de 40 anos, o que justifica parte da fala do ministro, que a gente tem um perfil de pacientes ainda muito jovens que estão sendo diagnosticados com essa nova doença. O caminho que nós temos é um caminho longo, volto a repetir, nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza, não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Como fazer isso, como dimensionar isso, dentro de todas as questões que envolvem determinações de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. Importante lembrar também que o isolamento social atacado pelo presidente é defendido pela Organização Mundial da Saúde e por líderes de todo o mundo. Lembrar também que hoje o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, impôs quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para ficar em casa por 3 semanas. A mesma medida foi tomada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Nesta noite, eu devo dar ao povo britânico uma instrução simples. Vocês devem ficar em casa. A pandemia está se acelerando. Pedir às pessoas que fiquem em casa e outras medidas físicas de distanciamento são uma maneira importante de retardar a propagação do vírus. Atualmente, não existe tratamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É ótimo ver o nível de energia agora sendo direcionado para pesquisa e desenvolvimento contra o vírus. Mas o uso de medicamentos não testados, sem as evidências certas, pode gerar falsas esperanças e até causar mais mal do que bem. De volta ao pronunciamento do presidente, ele também fez críticas à imprensa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito
potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. E também aqui o presidente está na contramão de autoridades, inclusive do próprio governo dele. No fim de semana, o secretário executivo do Ministério da Saúde reiterou que a imprensa está toda voltada para a cobertura desse assunto, disponibilizando informação de qualidade minuto a minuto. Vamos cumprir com aquelas recomendações que estão sendo dadas pelas secretarias, pelos hospitais, pelos municípios, pelos órgãos de imprensa. Toda a comunicação do país está direcionada para esse tema. 100% da programação da televisão, do rádio, está direcionada para esse tema. Todas as informações estão sendo disponibilizadas minuto a minuto. A nossa responsabilidade é muito grande. Bom, as críticas ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro começaram assim que ele terminou e foram bastante duras e vieram de todos os lugares. Do Congresso, de governadores de estado, de integrantes do Judiciário, da sociedade civil e também de representantes da classe médica. O repórter Fernando Rego Barros cuidou de reunir essa repercussão e vai fazer um relato para a gente agora. Boa noite, Fernando. Vamos começar pelo Congresso? Vamos sim, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestaram logo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, assim como outros parlamentares. Vamos ver agora o que eles disseram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social: desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. E que o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social. Maia afirmou que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. E finalizou: o Congresso está atento e votará medidas importantes para conter a pandemia e ajudar os empresários e trabalhadores. Precisamos de paz para vencer este desafio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota em que diz que, neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Ele afirmou que considera grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção à Covid-19. Disse ainda que a posição está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Alcolumbre insistiu que não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. Segundo o presidente do Senado, é momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. Ainda segundo o presidente do Senado, a nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. Alcolumbre termina afirmando que o Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, se disse perplexa. O líder da minoria no Senado, Randolph Rodrigues, afirmou que Bolsonaro superou todos os limites da irresponsabilidade. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que o pronunciamento de Bolsonaro foi excelente e que ele expressa uma visão de estadista e, com coragem, vai na contramão da histeria coletiva. O Ministério da Saúde afirmou que não vai se posicionar sobre as declarações do presidente. Fernando, nós sabemos que em meio a essa calamidade, porque é bom lembrar que nós estamos formalmente em estado de calamidade pública, decretado pelo governo federal, e em meio a ela, o presidente vem num cabo de guerra com alguns dos governadores, ele fez referência a isso no pronunciamento de hoje. E governadores reagiram duramente à fala dele.
Sim, Renata, as reações dos governadores também vieram logo, até porque Bolsonaro, como você disse, citou diretamente as medidas que alguns deles têm tomado para conter a pandemia. Vamos ver agora. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse que o pronunciamento de hoje mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a presidência da República. Os danos, segundo ele, são imprevisíveis e gravíssimos. E disse que, em respeito às vidas dos maranhenses e em sintonia com cientistas e profissionais da saúde, vai manter todas as providências preventivas e de cuidado em face do coronavírus. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que o pronunciamento do presidente foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Disse também que o pronunciamento confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia e mostra que estamos sem direção. Os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e o do Piauí, Wellington Dias, do PT, gravaram vídeos criticando o pronunciamento do presidente. Eu aqui no Piauí tive que adotar medidas duras, medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Para quê? Seguindo a orientação do ministro da Saúde, o ministro Mandetta, do seu governo, e corretamente, para garantir vagas para quem pudesse precisar por conta do coronavírus. Senhor presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu sei que as pessoas, nesse momento, vão ter prejuízos de bens materiais, prejuízos nos negócios, prejuízo na renda, mas há algo em primeiro lugar agora, a vida. É a vida humana, senhor presidente. Nós estamos tratando da vida humana. A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria as determinações da Organização Mundial da Saúde. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa. Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa, ministros do Supremo e o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também se pronunciaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também se manifestou numa rede social. Disse que a pandemia da Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. Gilmar finalizou: as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que, entre a ignorância e a ciência, não hesite. Não quebre a quarentena por conta deste que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou: o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimiza os riscos da pandemia da Covid-19 e vai na contramão de todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, tanto do Brasil como do mundo. Tenta também responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos. Num momento em que milhares de vidas são ceifadas em outros países e que o coronavírus chega a nosso país de forma ameaçadora, fazendo as suas primeiras vítimas fatais, Bolsonaro refere-se à pandemia como uma gripezinha ou um resfriadinho. E ainda mais grave, recomenda que as medidas preventivas não sejam adotadas pelos brasileiros. Dessa forma, contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também criticou o pronunciamento. Afirmou numa rede social que o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo.
Melhor é que se emende e cale. Fernando, e tivemos reações de representantes da classe média, classe médica, que assim como fizemos aqui, apontaram contradição entre o que o presidente disse e o que o Ministério da Saúde está orientando todo mundo a fazer. Exatamente, Renata. O meio médico recebeu o pronunciamento do presidente com incredulidade. Secretários de saúde, especialistas em saúde pública, a Associação Nacional de Saúde e infectologistas repudiaram a fala do presidente. Os secretários de saúde do Nordeste, em nota, disseram: assistimos estarrecidos ao pronunciamento em cadeia nacional do presidente Jair Bolsonaro, onde desfaz todo o esforço e nega todas as recomendações para combate à pandemia do coronavírus. Percebemos com espanto os graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Os secretários afirmaram ainda: sabemos que iremos enfrentar uma grave recessão econômica, mas o que nos cabe lidar diretamente é a grave crise sanitária. E finalizaram: vamos seguir tocando nossas vidas com decisões baseadas em evidências científicas, segundo exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo. Médicos e a Associação Nacional de Saúde também se pronunciaram. É inadmissível uma fala irresponsável, como em outras vezes, mas ainda mais criminosa, em rede de televisão, nesta terça-feira à noite, o presidente da República ir no sentido contrário da conscientização da sociedade brasileira, que é para as pessoas ficarem em casa, fazerem a sua parte e preservarmos as vidas. É preciso mobilização da sociedade brasileira e providências do Judiciário e do Legislativo para que isso não volte a acontecer. Ele vai contra tudo que tem sido falado pela ciência e pelos especialistas em termos de saúde. Ele chegou a ser desrespeitoso com a própria população. A população ela está assustada com o que está acontecendo, ela está muitas vezes chegando ao pânico por essa situação que está acontecendo, e ela sempre espera do seu governante uma palavra de conforto, uma palavra de alívio e um direcionamento positivo em termos da situação. Para nós médicos, para nós pesquisadores, cientistas, isso contraria tudo aquilo que nós discutimos, inclusive no âmbito do Ministério da Saúde, sob a coordenação do nosso ministro da Saúde, que ouviu toda a comunidade acadêmica e que, na verdade, o Brasil estava muito alinhado, vem estando, na verdade, muito alinhado com a experiência dos países que nos antecederam nessa epidemia e com as grandes autoridades sanitárias do mundo. Olha, Renata, nós vamos continuar acompanhando as reações aqui em Brasília e em todo o país. Qualquer coisa, a gente volta a falar com você. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Hora de trazer para a conversa o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. A gente sabe que o Brasil está muito tímido até aqui na reação econômica a tudo que está acontecendo, a paradeira provocada na economia pelo novo coronavírus, na comparação com o que outros países estão fazendo. Eu quero te perguntar, essas declarações, esse pronunciamento do presidente Bolsonaro tem que impacto sobre esse quadro? Olha, Renata, existe um problema muito grave aqui, que é o seguinte: os governadores têm tomado medidas muito efetivas de controle da epidemia. Só que os governos estaduais têm uma grave limitação, que é dinheiro. Os estados têm recursos limitados, vão ter menos recursos ainda por causa da queda na arrecadação, e quem tem dinheiro e quem tem a capacidade de, digamos, imprimir dinheiro e de fazer dívida é o governo federal. Eu tenho visto cálculos aqui de diversos economistas de primeira linha, e eles dizem que tem espaço fiscal para gastar dinheiro com a saúde e gastar dinheiro com os trabalhadores que vão perder parte dos seus salários, com os mais vulneráveis que têm que receber dinheiro vivo para tocar as suas vidas,
e também crédito para as empresas que vão ficar sem faturamento. Então, o déficit, obviamente, vai crescer, a dívida, obviamente, vai crescer, mas o Brasil já teve até momentos piores do que se fizer esses gastos todos. A observação do presidente Bolsonaro é um equívoco total, porque ele diz o seguinte: se tudo voltar a funcionar, algumas pessoas a mais vão morrer, mas não vai ter recessão. E é um grande engano, porque vai ter muito mais gente doente, vão lotar os hospitais e vai ter recessão do mesmo modo. Então, o correto é o governo federal gastar dinheiro, e só o governo federal tem esse dinheiro. Se o presidente tem esse modo de ver as coisas, a situação fica muito complicada, Renata, porque quem tem o dinheiro não está gastando isso e nem tem competência para isso. Para não falar, Sardenberg, na desumanidade pura e simples do raciocínio que você está descrevendo para nós. Muito obrigada pelas tuas informações. Exatamente. Bom, e para fechar, durante o pronunciamento do presidente, em rede nacional, teve panelaço em todas as regiões do Brasil. A Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou agora à noite a primeira morte no estado por Covid-19. É de um homem de 49 anos. O repórter Breno Cabral está em Manaus com mais informações para nós. Boa noite, Breno. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O homem de 49 anos era da cidade de Parintins. Ele era portador de hipertensão arterial sistêmica e estava internado em um hospital da Zona Norte aqui da capital desde sábado. Ele faleceu no início da noite de hoje e, segundo a Secretaria de Saúde, vítima do novo coronavírus, depois que o quadro de saúde dele se agravou. A Secretaria de Estado não divulgou outros dados. Com esse óbito, sobe para 47 o número de mortes pela Covid-19 no país. O Ministério da Saúde divulgou hoje que o número de casos confirmados no Brasil é de 2.201 casos. Renata. Muito obrigada pelo relato, Breno. E agora vamos para São Paulo, que concentra o maior número de casos do país. E por aqui começou hoje a quarentena decretada pelo governo do estado. E mais 10 mortes foram registradas. A repórter Malu Maza tem as informações e vai conversar com a gente agora. Boa noite, Malu. E a gente não pode mais dizer que as mortes se concentram na capital. Exato, Renata. 4 mortes foram registradas em cidades vizinhas à capital paulista. Boa noite a você, boa noite a todos. Além de São Paulo, morreram pacientes em Guarulhos, Osasco, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Das 10 mortes por Covid-19 confirmadas hoje, 6 eram homens com idades entre 71 e 93 anos. E 4 mulheres, 3 com mais de 60 anos e uma mais jovem, de 48, que tinha doença pré-existente.
persistente. Com isso, as mortes subiram de 30 para 40 no estado. Os casos confirmados passaram de 745 ontem para 810 nesta terça-feira. Hoje, o governador João Dória e o prefeito da capital, Bruno Covas, divulgaram os resultados dos testes deles para a Covid-19. Os dois deram negativo. Eles fizeram o exame depois que o coordenador do Centro de Contingência do novo coronavírus em São Paulo, o médico Davi Wippe, informou que está infectado, Renata. Malu, e a gente precisa ver também o seguinte, a ideia dessa quarentena é reduzir ao mínimo a circulação de pessoas. Ela é obrigatória para comércio e serviços não essenciais. É isso mesmo, Renata. Cada dia o governo de São Paulo vem anunciando novas medidas restritivas. A quarentena obrigatória para todos os serviços não essenciais vai durar pelo menos 15 dias. Agora à noite nós percorremos a região da Vila Madalena, conhecida aqui na capital paulista pela grande concentração de bares e de muito movimento em qualquer noite da semana. A ordem de fechar as portas está sendo respeitada e as ruas estão desertas. Alguns restaurantes e lanchonetes da zona oeste da cidade estão funcionando apenas em sistema de delivery, o que é permitido. Movimento só de entregadores. A quarentena vale para todas as 645 cidades do estado de São Paulo, Renata, e deixou o ritmo bem diferente, como a gente confere agora na reportagem do Fernando Guadano. Portas fechadas, ruas vazias, uma paradeira só. O centro de Araçatuba, no interior de São Paulo, ficou assim no primeiro dia de quarentena. Essa padaria ficou vazia o dia todo. Diminuímos a carga horária de todos os funcionários e fora o movimento que já prevíamos que diminuiria, mas nos programamos para isso. Em Itapetininga do Alto dava para ver as ruas vazias. Na região central, o comércio fechou as portas. A rodoviária parou e esse restaurante, que funciona há mais de 10 anos, no mesmo ponto, adotou o serviço de entrega. A Prefeitura de Bauru criou uma força-tarefa com o apoio da Polícia Militar para fiscalizar o cumprimento da determinação. Só os serviços essenciais estão funcionando em Campinas. Supermercados, farmácias, bancos e casas lotéricas, restaurantes e padarias podem trabalhar com no máximo 30% da capacidade. O transporte público funciona em horário reduzido com frota menor. Taxistas e motoristas de aplicativos estão liberados para trabalhar. Em Sorocaba, metade da frota do transporte coletivo pode operar, mas o sindicato dos motoristas alegou risco de contaminação e os profissionais ficaram parados. A prefeitura recorreu e a justiça acatou o pedido de liminar. O sindicato disse que não foi notificado ainda. São José do Rio Preto, a maior cidade do noroeste paulista, recebe todos os dias milhares de pessoas, por estar perto do Triângulo Mineiro e do Mato Grosso do Sul. Gente que vem em busca do comércio, que aqui é muito forte. Mas diante da pandemia, 60 mil estabelecimentos comerciais baixaram as portas. Alguns municípios adotaram outras medidas para evitar a circulação de pessoas. Em Santa Fé do Sul e em Potirendaba, barreiras foram montadas para evitar a entrada de pessoas com sintomas do novo coronavírus nas cidades. Alguns sintomas de gripe, febre, falta de ar, dor de cabeça. Se a pessoa apresentar algum sintoma, é encaminhada para atendimento médico. Ninguém passa, ninguém escapa. A gente está, como eu disse, tentando sitiar a cidade para o bem da nossa população. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 no mundo. Já são 420 mil casos, com quase 19 mil mortes. Os números vão crescendo de maneira dramática em vários países, principalmente na Europa. A Espanha viveu as suas piores 24 horas desde o começo da pandemia. Foram 514 mortes, 20% a mais do que no dia anterior. Em Madrid, uma pista de patinação no gelo teve que ser ligada para conservar os corpos que cemitérios e crematórios não dão mais conta. O governo espanhol pediu tropas da OTAN para ajudar a impor o confinamento da população, que foi estendido até 12 de abril. A França se tornou o 5º país do mundo a ter mais de 1.000 vítimas da Covid-19. O número de mortes aumentou 28% de um dia para o outro, e foram quase 4 mil novos casos nessa terça-feira. O país passou dos 22 mil casos e 10% dos doentes estão em estado grave. Na Itália, depois de 2 dias de queda nos números da doença, os 743 mortos da terça-feira foram um choque. O número total de casos confirmados está perto de 70 mil.
A China, o país com mais casos e que tem a população 21 vezes maior, tem 80 mil. Mas a própria agência que faz a contagem na Itália diz que esse número de infectados deve ser 10 vezes maior do que a contagem oficial. São mais de 66 milhões de trancafiados no Reino Unido. A população tenta se isolar, mas talvez metade já esteja com a Covid-19 em casa. Pesquisadores da Universidade de Oxford estimam que a doença chegou ao Reino Unido em meados de janeiro. O novo coronavírus se espalhou então invisivelmente por pelo menos um mês antes de o governo registrar a primeira transmissão. O novo modelo matemático considerou a alta taxa de contágio e concluiu que dezenas de milhões de britânicos infectados, a maioria desenvolve sintomas leves ou nenhum. Esse estudo põe em lados opostos duas das mais prestigiadas faculdades do mundo, a Oxford e a Imperial College de Londres. A equipe da Universidade Londrina fez o primeiro-ministro recuar na estratégia conhecida como imunização de rebanho. É quando o governo permite que parte da população contraia o vírus. Autoridades de saúde apenas se esforçariam para o contágio não sair de controle. O governo britânico recebeu críticas numa carta aberta na primeira quinzena do mês. Mais de 200 cientistas escreveram que a estratégia arriscaria muito mais vidas do que o necessário, porque inundaria o sistema público de saúde com pacientes graves. Coincidentemente ou não, o Reino Unido apertou as medidas de restrição de contato social, até começar hoje a quarentena obrigatória. A infectologista-chefe da pesquisa de Oxford acha que o isolamento social alivia a pressão severa no Sistema Nacional de Saúde durante o pico da epidemia. É preciso testar em larga escala a população. Só assim se tem certeza de que o país já superou a doença. E agora vamos para os Estados Unidos, que vivem um momento crucial, porque a Organização Mundial da Saúde acredita que pode ser lá o próximo epicentro da pandemia de coronavírus. E com isso, Donald Trump disse hoje que gostaria, mesmo assim, que a reabertura do país acontecesse até a Páscoa. Sandra Coutinho está em Nova York com mais informações para nós. Sandra, boa noite. Aí também há um descompasso entre as afirmações do presidente e das principais autoridades de saúde. Exatamente, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. O país já é o terceiro em número de casos, atrás apenas da China e da Itália, com mais de 53 mil infectados e 703 mortes. A cidade de Nova York concentra a maior quantidade de casos em todo o país, quase 15 mil. E o número vem dobrando a cada 3 dias. Hoje, a chefe da Força-Tarefa da Casa Branca para o coronavírus, Deborah Birx, disse que todas as pessoas que tiverem passado por Nova York e forem para outras cidades devem ficar em quarentena por 2 semanas. Segundo ela, os nova-iorquinos que deixarem a cidade podem espalhar o vírus para outras regiões. O presidente Donald Trump voltou a dizer que o país deve voltar a funcionar normalmente em breve e que a Páscoa seria uma bela época para que os americanos retomassem as atividades econômicas. Mas o diretor do Centro de Alergia e Infectologia dos Estados Unidos, Anthony Fauci, disse que essa data deve ser bem flexível. A maioria dos especialistas acredita que o pico da doença deve chegar só no fim do mês que vem por aqui e seria preciso manter as pessoas em casa por mais tempo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, mandou uma carta aos países do G20 pedindo uma coordenação global para impedir que a epidemia alcance, nas palavras dele, proporções apocalípticas e que os 20 países mais ricos terão que despejar trilhões de dólares para estimular a economia. Aqui nos Estados Unidos, a expectativa de aprovação do pacote de 2 trilhões de dólares pelo Senado animou os mercados que fecharam com altas expressivas. O índice Dow Jones teve o melhor resultado em 87 anos, 11,37%, Renata. Muito obrigada, Sandra. E o segundo país mais populoso do mundo hoje entrou em quarentena total. A Índia tomou essa decisão diante de 11 mortes pelo novo coronavírus. A gente vai conversar com o nosso correspondente Carlos Gil, que está em Tóquio, com mais informações. Gil, boa tarde para você. Foi um dia com várias notícias de avanço da doença em países da Ásia. É verdade, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse isolamento obrigatório na Índia, a princípio, tem duração prevista para 3 semanas. O primeiro-ministro Narendra Modi fez o anúncio em rede nacional de televisão. O pronunciamento foi seguido de uma correria da população aos mercados
para abastecer as casas com comida, água e produtos de higiene. O governo indiano diz que a medida é a única capaz de conter o avanço do vírus no país, que tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. No Irã, a Covid segue com um alto número de infectados e mortos. No último balanço, um recorde para um só dia, com mais de 1.700 casos. O país tem quase 2.000 mortes. Enquanto isso, China e Coreia do Sul registram uma curva descendente da doença e o Japão, que viu um aumento de casos nos últimos dias, estuda medidas mais drásticas. A governadora aqui de Tóquio admitiu a adoção do isolamento obrigatório na cidade, estudar pelo menos essa adoção no mesmo dia em que foi confirmado o adiamento dos Jogos Olímpicos. Sobre esse anúncio, eu volto daqui a pouco com a repercussão por aqui. Combinado, Renata? Combinado. Até já, Gil. Muito bem, a gente vai voltar para o Brasil e para Brasília, desta vez para conversar com a Giovana Teles sobre uma ideia de redução de salários de servidores e de parlamentares durante o período da crise do coronavírus no Brasil. Boa noite, Giovana. Essa foi uma ideia aventada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eu queria que você nos explicasse como é que funcionaria. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, quem falou da proposta foi, sim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para ele, é certo o agravamento da crise econômica provocada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Maia defendeu que todos têm que colaborar em todos os poderes, não apenas a iniciativa privada. O projeto é do líder do PSDB na Câmara, deputado Carlos Sampaio, e trata da redução salarial de forma escalonada. Valeria enquanto durar o estado de calamidade pública. E o dinheiro arrecadado iria para o combate à Covid-19. Vamos ver então os detalhes do projeto e o que falou o presidente da Câmara. De acordo com o projeto, o corte atingiria salários de funcionários públicos de todos os poderes da União, inclusive do presidente da República, deputados e senadores. Não haveria redução para salários até R$ 5.000. Acima de 10 mil, a redução seria de 20% a 50%. E, nesse caso, a decisão seria de cada poder. Ficariam de fora profissionais das áreas de saúde e da segurança pública. Todos sabem que haverá um empobrecimento da população, né? E todos sabem, né, que a renda do brasileiro vai ser menor. Então, todos os poderes precisam contribuir, né? Inclusive, né, os deputados, né, os juízes, os fiscais de renda, todos os servidores, protegendo, claro, aqueles que estão no enfrentamento à crise. Quanto à iniciativa privada, a equipe econômica está terminando o texto de uma nova medida provisória que deve permitir, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho, mas com garantia de pagamento de parte do salário pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro continuou com as reuniões com os governadores por teleconferência. Hoje foi com os das regiões Centro-Oeste e Sul. Bolsonaro falou sobre o pacote de 88 bilhões para ajudar os estados, mas para os governadores só isso não é suficiente. Quando ele trabalha no Fundo de Participação dos Estados, ele está atendendo muito mais o Norte e o Nordeste, porque eles ficam com 77% desse fundo. E nós pedimos um olhar para os estados, principalmente do Centro-Oeste, que sobrevivem sua receita de ICMS, para que a gente possa também ter um espaço de ajudar aquelas empresas, aquelas pessoas que estão em maiores dificuldades. Giovana, quero te ouvir sobre um outro assunto. Hoje, depois do incidente diplomático recente, o presidente Bolsonaro conversou por telefone com o presidente da China. Isso, Renata, esse telefonema foi quase uma semana depois, daquele incidente diplomático provocado pelo filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que publicou mensagens em redes sociais responsabilizando o governo chinês pela pandemia do coronavírus. Hoje, os diplomatas brasileiros disseram que foi o presidente chinês que pediu o telefonema. 3 ministros participaram também da conversa, que, pelo que se comentou nos bastidores, foi tranquila, objetiva, e os presidentes não tocaram no assunto da troca de mensagens. A leitura é que o caso está superado. Bolsonaro comentou sobre o telefonema numa rede social. O presidente escreveu: nesta manhã, em ligação telefônica com o presidente da China, Xi Jinping, reafirmamos nossos laços de amizade, troca de informações e ações sobre a Covid-19 e ampliação de nossos laços comerciais.
A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Comércio, importações, exportações é de 100 bilhões por ano. O embaixador da China no Brasil confirmou em um post numa rede social que a conversa foi cordial e amistosa e que os presidentes reforçaram a necessidade de ampliar a parceria comercial e a cooperação no combate e controle da pandemia Covid-19, que a única solução para vencer a pandemia é a cooperação internacional. Renata. Muito obrigada, Giovana. No mercado financeiro, o dia foi de recuperação com a expectativa da aprovação do grande pacote de estímulos econômicos dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores de São Paulo, depois de pregões consecutivos de baixa, fechou em alta de quase 10%, perto aos 70 mil pontos. Apesar desse avanço, no ano o Ibovespa acumula perdas de quase 40%. O dólar caiu 1% e fechou cotado a R$ 5,08. Aproveitar para falar mais um pouquinho de economia. A gente estava falando das medidas que o governo está pensando em adotar para combater a crise econômica do coronavírus. E o assunto dessa quarta-feira tem um debate entre os economistas Alexandre Schwartzman e José Alexandre Sheikman exatamente sobre esse assunto, no G1 e nos aplicativos de podcast. Daqui a pouco, atletas comentam um adiamento das Olimpíadas de Tóquio. E já no próximo bloco, funcionários de aeroportos estão inseguros com o risco de contaminação por coronavírus. Na Crefisa você